não tem uma Bíblia vai poder acompanhar, ou então você vai ler no seu celular, ou ler na versão NAA, e vamos prestar atenção nesse pequeno texto que pode falar com a gente de forma poderosa. Amém? Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse: profetize para estes ossos, diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês e os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus: venham dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado, o Espírito entrou neles e eles viveram e se puseram em pé. Formavam um exército, um enorme exército. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu. Porém vocês o meu Espírito e vocês viverão. Eu o estabelecerei na sua terra e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu o cumprirei, diz o Senhor. Amém, irmãos? Espero que o Senhor ministre as nossas vidas. O texto que acabamos de ler, irmãos, está falando sobre o povo de Israel que está no exílio babilônico. E eles estão com a esperança cortada, eles não têm casa, não têm templo para adorar, não têm esperança de voltar para casa. Foram levados, os filhos cresceram, estão num ambiente que não é o deles, num ambiente de riqueza, num ambiente de cultura diferente da deles, numa terra onde eles não se sentiam em casa. Então eles agora estão, por causa dos seus pecados e desobediência, levados à realidade do cativeiro. Eles estão longe de Deus, dos seus corações. E a realidade deles, segundo essa profecia, segundo Deus e o profeta proclamando e falando diante deles, é que eles estão mortos. O que eles estão precisando nesse momento e nesse ambiente é um sopro diferente, é de um vento diferente, é de uma ação diferente, é um sopro que acorda os mortos. Não é um sopro qualquer, não é qualquer pessoa que pode soprar desse jeito, que pode fazer com que esse vento se manifeste, mas para transformar essa realidade só com uma intervenção divina para isso acontecer. Tem um caso muito interessante, uma história muito interessante, de um esqueleto em uma sala de reuniões, e eu quero que você pense nisso. Em 1832, um filósofo, Jeremy Bentham,
deixou uma exigência no seu testamento que para muitos era bizarra, era um absurdo. A exigência desse homem era que o seu corpo deveria ser preservado e colocado em um armário de vidro e ali cuidado e mantido nesse lugar. Ele tinha exigido disso, deixando as suas heranças, deixando posses. Então ele deixa esse esqueleto e o deseja que fique num conselho. Ele deve participar das reuniões do conselho de uma universidade hospitalar. Ele quer que participe das reuniões oficiais e também que isso fique registrado em ata do que está acontecendo e do que eles estavam lá. O que deveria constar na ata depois que todos entrassem na sala, depois que todos se assentassem, o presidente tomasse a reunião e ele também já estivesse, ele não, né, mas o seu esqueleto já estivesse dentro da sala de reunião, deveria constar Jeremy Bentham, presente, mas não votante. Você pode pesquisar, agora não, depois você pode pesquisar. Esse era o desejo desse homem, de morrer, continuar lá o seu esqueleto, e ele era alguém que estava lá de corpo presente, mas a alma não estava mais, não tinha mais fôlego de vida, mas devia constar na ata que ele estava presente, só não era mais um membro votante. A realidade do povo de Israel é muito parecida com essa história. Eles estão em um lugar, eles falam, se movem, comem, desfrutam da realidade social onde estão cativos, eles vivem nesse ambiente, só que eles não, diante de Deus, eles estão mortos, diante de Deus não estão presentes. Então o diagnóstico da condição desse povo, da realidade desse povo, é um diagnóstico que pode ser dado a todos nós aqui. E eu vou falar a todos nós para você não dizer que isso também não é contigo. Já aproveitando, irmãos, essa palavra é de Deus, está sendo pregado para todos nós aqui. Então, se alguma coisa que você se encaixar, é uma carapuça divina para você. Amém? Amém fraco, irmão. Amém fraco. Quantos de nós, irmãos? Quantos de nós? Nós estamos nesse momento, nesse banco aqui. Acabamos de cantar. Se iniciou o sermão. Mas o diagnóstico é parecido a essa ata desse britânico numa sala de reunião. Presente, mas não votante. Porque estamos mortos. Cantamos, ouvimos, ofertamos. A nossa mente até está aqui. Mas talvez o nosso coração anestesiado pelo pecado, pela ilusão, pelas mentiras e por tantas outras coisas. Aproveitamos nossa estrutura, nosso culto, nossa ortodoxia, nossa moralidade e olhamos um para os outros aqui e parece que está todo mundo vivo. Todo mundo. Mas quantos de nós nesse momento não estamos como o povo de Israel, sequíssimos, mortos, ou talvez dentro de uma caixa de vidro, com roupa, com o nosso chapeuzinho? Mas o diagnóstico e o que todos olham para a gente podem dizer, se fizer uma análise, morreu. Não está vivo. Não estamos aqui. Só está o corpo aqui. Mas nós já estamos longe, já não temos mais fôlego, já não vivemos, já não sentimos, já não experimentamos, já não desfrutamos a presença de Deus que está aqui dentro entre nós. Durante o louvor e nesse momento. E não conseguimos desfrutar porque a realidade é que nós estamos mortos. O diagnóstico aqui para a realidade do texto
É um diagnóstico de morte. Ezequiel, ele não foi levado em um hospital de doentes, irmãos. Ezequiel foi levado a um necrotério, a céu aberto. Quando a gente olha para o texto, ele está dizendo que ele está em um ambiente onde um povo caiu, um povo foi derrotado. É um necrotério aberto, onde estão os ossos, muitíssimo seco. Não tem vida, não tem carne, não tem sangue, não tem nada. E o lamento do povo é: nossos ossos se secaram, nossa esperança se desvaneceu, foi embora, acabou. Nós não temos mais como sair da Babilônia, nós estamos presos, nós estamos mortos, não vamos voltar mais à nossa terra, não adoraremos mais o Senhor em seu templo, não tem esperança, estamos mortos, acabou para a gente. Essa é a realidade deles. Dentro da realidade da cultura babilônica, os babilônicos poderiam declarar para todos eles que eles venceram, que a cultura secular venceu, que o povo de Deus foi vencido, como se Deus tivesse falhado, abandonado, deixado o povo à derrota, não somente derrota política, mas perda total da identidade, porque o povo já não se identifica e não consegue se ver mais como o povo de Deus, como se Deus tivesse abandonado eles. Esse é o lamento de todos nós, quando às vezes damos uma olhada para a nossa vida, quando damos uma olhada para a nossa casa, quando damos uma olhada para o nosso estado espiritual, e talvez você esteja aqui dizendo: já está tudo seco, não tem mais esperança, agora é só sepultar. No caso do povo de Israel, a exumação já tinha sido feita, e agora só tinha que acabar com os ossos e tornar eles pó, porque já não tinha sobrado mais nada. Nós olhamos às vezes, irmãos, para o mundo ao nosso redor, para toda a nossa realidade, e parece que o mundo está ganhando. Parece que nós somos escravos nesse ambiente que nos sufoca, como se fôssemos um exército derrotado. Aceitamos isso, olhamos para Deus, nos sentimos abandonados, e aí perdemos a esperança e mantemos uma vida espiritual vazia, comum, secular e às vezes ímpia, pensando que nós estamos vivos e mantendo uma vida de piedade diante de Deus. Esse povo está como um exército caído, quebrado, numeroso, mas quebrado, e eles estão derrotados. Eles estão abandonados. Eles poderiam aqui olhar, e o texto nos ajuda a entender, irmãos, de que nós podemos ter a ilusão de que podemos ainda fazer alguma coisa por nós. Ezequiel está andando ali, olhando os mortos, olhando os ossos, e não dava para identificar nem quem era quem. Ele está naquele ambiente, e ele poderia ter uma ilusão moderna. Tipo, se fizermos uma campanha, isso aqui muda. Se a gente trabalhar mais, isso aqui pode mudar. Se eu fizer uma boa terapia, a minha vida espiritual vai mudar. Se eu orar mais, jejuar mais e subir ao monte, se eu me esforçar mais, isso aqui vai mudar. Se eu desligar minha televisão, minha vida espiritual vai mudar. Se eu desinstalar o Instagram, o Facebook, eu vou ser avivado. Pare nesse momento todas as tentativas de fazer uma mudança radical na sua vida. Pare nesse momento, porque olhando para o texto, irmãos, não tem nada a ser feito. Não tem uma coisa que Jeremias possa fazer aqui, dele mesmo, com seu esforço, que possa mudar essa situação. O que você faria no lugar dele? O que você diria aos ossos? O que você diria a essa situação?
Existe uma verdade radical, irmãos, quando a gente olha para o texto e vê de que estão mortos, não tem nada a se fazer, é que autoajuda não funciona em cemitério. Campanha da prosperidade não funciona em cemitério. Terapia não funciona em cemitério. Remédio não funciona em cemitério. Os coaches não funcionam em cemitério. Os pastores que ficam declarando e dizendo que vai dar tudo certo na tua vida, não funciona em cemitério. Profeta sem Deus não funciona em cemitério. Não tem qualquer coisa que possa ser feita, porque os ossos estão secos. Eles estão mortos. Às vezes, nós não estamos, irmãos, espiritualmente simplesmente doentes, precisando de um empurrãozinho. Você tem essa sensação? Só falta um empurrãozinho para melhorar. Tem gente que a gente empurra, dá chute no traseiro e não melhora. Tem gente que tu bota na Serra de Petrópolis, dá-lhe um bico, desce capotando e chega lá embaixo, continua a mesma coisa. Tem gente que é atropelado por um caminhão e parece que não aconteceu nada. Não adianta a gente ficar tentando uma cura paliativa, alguma coisa. Nós nascemos mortos. Nós nascemos mortos em nossos delitos e pecados, como diz Efésios capítulo 2. Nós nascemos mortos. Não tem o que pode ser feito. Um não crente não melhora se a gente dá uma pastilha evangélica para ele tomar e colocar na boca e ver, porque está morto. Não tem como mudar um marido, um filho, um vizinho ou alguém, você indo lá e dando um cafezinho com óleo ungido. Não tem possibilidade, está morto. Se funcionasse, eu ungiria um taco de beisebol e sairia mudando a vida de um monte de gente, principalmente a minha, todo dia de manhã. Mas não funciona. Ossos secos não tem livre-arbítrio, ossos secos não tem como se juntar sozinho. E aqui, irmãos, é complicado para a gente. Nós somos iludidos que podemos ter uma vida avivada com os eventos. Nós temos a ilusão que podemos ter o nosso casamento mudado com um encontro de casais. Nós temos a ilusão que podemos ter um avivamento pessoal subindo ao monte e fazendo propósito 10 vezes por dia. É ilusão. Nós podemos ter a ilusão de que podemos buscar uma igreja, um pastor, ou alguém que realmente vai trazer uma solução para nossas vidas. Não tem como. Nesse momento a gente olha para o vale de ossos secos. Eles não têm como sair do lugar, não tem como se juntar, não tem como criar tendões, não tem como fazer nada. Eles estão secos, mortos e não andam. Morto não tem vontade. Qual a esperança que temos então? Se essa é a realidade, o profeta está diante da realidade e ele está olhando para tudo isso e toda a ilusão de que alguma coisa poderia ser feita cai por terra, e aí Deus faz uma pergunta para ele: Filho do homem, poderão estes ossos viver? Qual seria a resposta natural? Não. Não tem como. Agora a resposta do profeta: Senhor, tu o sabes. Tu o sabes. Só o Senhor sabe. Irmãos, eu me cansei. Eu já fiz todos os métodos possíveis para ser o homem mais espiritual do mundo. E falhei todas as vezes. Eu continuo orando, jejuando, lendo Bíblia. Mas eu já fiz umas loucuras aí, irmão. Já passei semanas no monte. Então acho que é só aqueles caras que passam. Ainda bem que não tinha Instagram e celular para gravar, irmão. Graças a Deus. Senão ia ter um bocado de coisa aí na internet. Já quebrei piso de igreja, saltando. Já.
Agora não dá mais, o joelho está ruim, em cima do peso, difícil. É quebrar eu e não piso. Mas eu já fiz muita coisa. Já fiz uns votos com Deus, irmãos. E andei para lugares a pé, que depois eu olhava assim, rapaz, que idiota. Por que eu fiz isso? E não mudava nada. Eu não estou dizendo que você não tem que jejuar, orar e buscar e manter essa busca ao Senhor, irmãos. Entenda aqui. Mas eu me cansei de chegar no final sempre e estar cansado. E o que eu sempre faço, e eu sempre fiz, não sei se com você, é de chegar um momento que tu senta e fala, Senhor, tu sabes. E aí, sem jejum, sem oração, nem nada, tu sente aquela presença. Deus te visita. A glória dele se manifesta. Aí tu fala, droga! Eu não estava preparado porque eu não jejuei, não orei, não fiz. Aí Deus me visita agora. Deus faz o que Ele quer porque só Ele sabe de verdade o segredo das coisas, de ter a comunhão com Ele, porque é Ele que vem até nós. É Ele que se aproxima até nós. Então Deus traz a revelação, depois dessa pergunta, do seu método para o avivamento pleno. E aí hoje tu vai sair daqui com uma revelação poderosa sobre o método de Deus para avivar qualquer pessoa, qualquer cidade, qualquer país, qualquer lugar. A primeira etapa é a pregação da palavra, irmãos. É, isso mesmo. A primeira coisa é a pregação da palavra. Agora a gente poderia olhar para o contexto e para o texto e dizer, como que se prega para cadáveres? Como que eu vou pregar para morto? Como? O que vão falar de mim pregando em cemitério? Que profeta maluco, profeta louco. É isso que Deus está falando. Pregar para cadáveres. Pregar para gente morta. Parece ridículo, mas é o som da pregação da palavra que vai gerar ruído. Os ossos vão se juntar, os tendões e peles se formarão. A palavra de Deus cria estrutura em nós, irmãos. Então ele vai ter que pregar, ele vai ter que falar, ele vai ter que profetizar a palavra de Deus aos mortos, e os mortos vão viver. Essa é a primeira etapa, pregação da palavra. Irmãos, não é por muito falar que nossos filhos vão mudar, não. Irmãs, os maridos não mudam por repetições de coisas. Maridos, sua mulher não vai se tornar uma mulher sábia de provérbio porque tu fala muito no ouvido dela. Nossos filhos, nossos parentes, nossos vizinhos, o povo de Campo Grande, o povo do Rio de Janeiro, precisa ouvir a palavra de Deus, que ela é a única que traz mortos à vida, meu irmão. Então, a primeira etapa é a pregação da palavra. Ezequiel tem que pregar, vai ter que profetizar. Ele tem que crer que pregando aos mortos, o poder da palavra, o efeito da palavra, do evangelho de Deus, da palavra de Deus, vai gerar resultados. É por isso que não nos cansamos de pregar domingo por domingo, irmãos. Porque acreditamos no poder da palavra de Deus sendo pregada e exposta, e ela pode fazer coisas poderosas. A gente precisa olhar dentro dessa etapa e ter cuidado, irmãos, com essa ortodoxia morta, essa vida de crente nominal. Houve forma, mas não havia espírito neles. Versículo 8. Houve forma, estava em pé, mas não tinha espírito neles. A maior armadilha, irmãos, da igreja contemporânea é parar nessa etapa aqui, ó. Tem forma, tem cara, tem nome que está vivo, mas ainda está morto. Ainda é um cadáver. É possível a gente ter, irmãos, o melhor ensino bíblico, correto, teologicamente correto, uma teologia afiada, um louvor cristocêntrico e continuar sendo um exército de gente morta. É possível isso. É possível acontecer isso. Termos uma estrutura sem vida.
nos gabarmos de termos isso ou aquilo e continuarmos mortos. Você pode passar a tua vida inteira vindo aqui, ouvindo e ouvindo e ouvindo e ouvindo e continuar morto. A gente gosta dessa etapa porque fica até bonito. Irmãos, tem defunto que fica bonitinho. Fica arrumado, passa um batom, dá uma esticada com formol, fica até mais novo. Aqui não, mas na Argentina o enterro era muito, muito maneiro. Primeiro que tinha pizza, empanada. O velório lá, meu irmão, era top. Nosso velório tem café, às vezes café, né? Então já tinha que estar lá. Mas imagina, você conviver com o defunto, mas tendo comida, está tudo direitinho, o bichinho está bonito, não está fedendo, dá para conviver. E a gente consegue. Nós conseguimos viver como um morto muito louco. Nós conseguimos viver assim. Então, tenha cuidado. Porque talvez você saiba explicar muito bem, teologicamente, todas as coisas, mas pode estar morto. Tenha cuidado, porque você pode cantar cristocentricamente, você pode participar de todas as ações da igreja e estar morto. Mas você também pode estar morto e não participar de nada. O grande problema é que a gente se gaba quando a gente parece que está vivo, mas nós estamos mortos. Deus trata muito bem quem tem nome que está vivo, mas que está morto. Ele vem sobre nós, irmão, e por graça e misericórdia, Ele é o único que pode mudar essa realidade em nossas vidas. A segunda etapa de um avivamento genuíno na nossa vida, irmãos, é a invocação do Espírito Santo. Deus fala para Ezequiel, profetiza. Vento, fôlego, profetiza. Profetiza, Ezequiel. Esses mortos vão viver, mas não é porque eles têm poder de reviver. É porque o Espírito virá sobre eles. Esses mortos vão ter vida, porque o poder de avivar eles vem de cima para baixo. Eles não têm como gerar o avivamento, mas o céu vai invadir a terra, o Espírito vai se apossar deles, vai entrar dentro deles, e através do esforço, poder único de Deus, esses mortos vão viver. Então Ezequiel profetiza. Irmãos, nós precisamos entender isso. Só quando invocarmos a presença do Espírito Santo para avivar o nosso coração, morto, morno, sem vida, é que nós vamos experimentar isso de verdade. Quantas vezes no dia você o convida a vir sobre a sua vida? Aviva-me, Senhor. Renova-me, Senhor. Restaura-me, Senhor. Encha-me, Senhor. Eu preciso da tua presença. Me dê fôlego. Às vezes, irmãos, nós estamos vivendo com a corda aqui, sufocados, morrendo, e a gente não tem coragem de gritar e pedir ar, fôlego, vida ao Senhor. Eu não sei se você já quase morreu afogado. Eu algumas vezes já quase morri afogado. Porque quem sabe nadar só grita por socorro quando está quase morrendo. Algumas vezes sim. Irmãos, quando eu conseguia boiar e respirar, porque já algumas vezes eu era crente, então eu pensei, se o Senhor me deixar viver, eu vou entregar minha vida inteira para o Senhor. Aí tu sai, respirei, estou vivo. Uma vez aqui, onde mora Raíssa, Simone, Cláudio. Irmãos, eu saí, eu nunca tive asma, nada, mas eu saí um dia de madrugada, não conseguindo respirar. Eu sentia que eu estava morrendo. O meu irmão tinha problema, mas eu nunca tive. E eu saí correndo pela rua, e aí a Cátia Simone, eu não lembro quem era que ficava ruim na família dela lá, eu me lembro que ela me deu uma bombinha, que eu não sei para que era, eu mandei para dentro, coloquei a máscara na cara,
E eu comecei não é hoje que eu vou morrer. Sabe qual é a minha oração? Senhor, já corri de tanto tiro, vou morrer sem ar. Mas uma das coisas, irmão, que eu sempre pedi nesses momentos era: me dê fôlego. Meu irmão, tu está quase sem respirar. Tu já está morrendo. Você sabe que talvez seja o teu último fôlego. Sabe que você está respirando já por aparelhos. É nesse momento, é hoje, que a gente precisa invocar e dizer para Ele: o Senhor, o único que dá fôlego de vida verdadeiro, encha os meus pulmões da tua presença essa noite. Eu quero voltar para casa respirando, eu quero voltar para casa transpirando, eu quero voltar para casa vivo outra vez, eu quero a tua presença, Senhor. Eu quero profetizar, eu quero ouvir a tua voz, eu quero sentir o Senhor. Eu não quero sentir que eu estou morto, eu quero me sentir vivo. E às vezes nós gostamos dessa ideia. E é por isso que estamos andando de um lado para o outro, procurando evento, procurando seminário, procurando um monte de coisa, quando lá no nosso quarto, no nosso banheiro, se invocássemos o nome do Senhor, seríamos salvos. A gente gasta dinheiro para buscar o Espírito. A gente anda quilômetros para buscar o seminário do Espírito Santo e nos esquecemos de que Ele está disponível para todos nós, para clamarmos e pedindo a Ele de todos os jeitos. Tem uma situação de Nárnia, do filme Nárnia, ou do livro Nárnia. Quando o leão Aslan entra num castelo cheio de estátuas, não sei se você lembra, ali são pedras frias, pessoas mortas. Ele não dá uma palestra como elas devem se mover. Ouçam, estátuas, voltem à vida. Sabe o que ele faz? Ele sopra sobre elas. Onde havia um branco mortal e frio da pedra, começa a correr a cor, o calor e a alegria. O Espírito Santo é o único que pode transformar a religião fria em amor ardente pela presença do Senhor, meu irmão. Talvez o que precisamos nesse momento aqui é sentir o bafo do Senhor sobre nós, o sopro do Espírito aquecendo nossas vidas. É sentirmos esse vento que não tem explicação de onde vem, para onde vai, mas sentirmos que o nosso coração está se abrasando, queimando, e aí podemos olhar um para os outros e dizer: algo está acontecendo dentro de mim, é Jesus soprando sobre nós o seu vento poderoso que traz mortos à vida. Irmãos, isso tudo teve um custo, e é o custo ou o preço da nossa realidade de vida. A promessa aqui do capítulo 37, do versículo 14, é: porém em vós o meu espírito e vivereis. É uma declaração. Eu vou colocar em vocês o meu espírito e vivereis. Deus está falando com o povo dele que está preso, que está em cativeiro. É uma profecia dizendo para eles que perderam a esperança de que Deus, de forma extraordinária, vai colocar o povo na terra outra vez. Esse povo vai poder adorar o Senhor outra vez. Serão um exército novamente diante do Senhor, porque o Senhor vai colocar o Espírito sobre os mortos e eles viverão. Às vezes a gente gosta de ficar deitado no chão. Agora tem um peso, irmãos, e um dilema aqui. Como que um Deus perfeitamente santo pode olhar para um vale de pecadores rebeldes e simplesmente soprar vida sobre eles ou sobre nós? Na balança tem a justiça de Deus, a glória de Deus, e do outro lado só tem ossos, tem mortos. Como que Deus vai se envolver com isso? A justiça dele, irmão, exige e exigia que os ossos ficassem no pó, mortos em seus delitos e pecados, em suas rebeldias. Essa é a resposta do juízo de Deus. Eles merecem estar como estão.
Eles estavam mortos. Eles não deveriam reviver. E Deus está dizendo que algo extraordinário vai acontecer. A resposta para eles e para nós, e para todos os que vierem depois de nós, não está em Ezequiel. Ela está definitivamente no Filho do homem chamado Jesus Cristo. Está definitivamente no fato de que ele vai até a borda do vale de ossos secos, mas não fica simplesmente profetizando de longe, mas para nos tirar do nosso vale de ossos secos, de onde estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ele vai lá para nos tirar desse túmulo, ele desce até o túmulo para nos buscar. Ele vai até onde estávamos mortos, mas para acabar com o nosso exílio no pecado, o nosso exílio para longe de Deus, ele experimentou o exílio em nosso lugar. Ele experimentou esse exílio cósmico, o abandono ao ponto de gritar: Deus meu, por que me desamparaste? Onde o Senhor está? Ele grita por isso na cruz. E aí ele traz para nós, irmãos, o que nós precisamos sair daqui e encher o nosso coração disso. Na cruz de Jesus, e eu quero que tu imagine esse cenário. Nós temos pulmões vazios, gente morta, e nós temos a cruz do Calvário, e nós temos a cruz de Jesus. Na cruz de Jesus, lá os ossos dele foram esticados, e ele entrega o seu espírito, ele se rende, ele perde o fôlego, e ao perder o fôlego, o Espírito pode descer sobre nós e soprar sobre o vale de ossos secos, e esses vales e esses ossos começarem a se juntar. A nossa ressurreição do vale de ossos secos, a gente poder voltar à vida dos ossos secos, custou a morte do autor da vida, que pisou no vale de ossos secos, de que proclamou a palavra do Senhor no vale dos ossos secos, mas ele morre a nossa morte. A justiça de Deus é feita nele, ele morre em nosso lugar, e os mortos em seus delitos e pecados podem reviver, porque ele morreu a nossa morte, tomou o nosso lugar. Ele é o Filho do homem, profetizando vida sobre os mortos. Ele é o que proclama isso sobre todos nós. Nós precisamos sair daqui, irmãos, e entender essa transformação que só o Senhor pode fazer em nós. Se você compreende que o Filho de Deus foi triturado em nosso lugar, foi morto em nosso lugar, para nos dar vida para você que está aqui, talvez não seja um cristão, dá vida para você que está aqui e é um cristão e talvez está com o coração endurecido, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, agora habita nos filhos de Deus. Irmãos, o Espírito de Deus está aqui e está dentro de nós. Não tem possibilidade de a gente viver uma vida seca. Não tem como. Não tem como mais ser presente e não votante. Não tem como mais as pessoas carregarem em uma vitrine os nossos ossos para dizer que ali nós estamos. Não tem como mais carregarmos isso. O que vai acontecer, e o que poderia ter acontecido com Jeremy Bentham, é que se ele era um cristão, e aqui de forma alegórica, irmãos, aquela vitrine deveria quebrar em uma dessas reuniões, e ele sair vivo, e ele dizer: agora eu estou presente. É isso que aconteceu com a gente. Foi isso que aconteceu com todos nós. Mas nesse momento, além da escuridão dos nossos pecados, além da escuridão da cultura, além do que tudo ao nosso redor diz sobre nós, ainda que você tenha dito que a nossa esperança se acabou, não temos mais esperança, o Senhor, ele pode soprar dos quatro ventos o Espírito que aviva os mortos. Eu não sei em que condição você está. Eu não sei como você está vivendo. Mas nós deveríamos, talvez como Spurgeon, dizer: Senhor,
nós pregamos a tua palavra, mas só tu pode aplicar. Venha, grande Espírito, venha dos quatro ventos, ó respiração, e respire sobre esses ossos mortos, para que possamos viver e ser um exército para a glória de Cristo. Nesse momento, nós podemos ouvir ruídos, barulhos, gente em pé, tendões, carnes. Mas só o Espírito Santo pode agora soprar sobre nós e avivar nossas vidas. Feche teus olhos. E peça ao Senhor nesse momento: eu não quero ser um vale de ossos secos. Espírito Santo, sopra, porque só o seu sopro pode acordar os mortos.